olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco vamos conversar com a doutora Rita Manzarra, que é juíza do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, também participando, atuando na representação federal desta instituição. Conosco hoje também está aqui um advogado que estará lançando um livro hoje muito importante para você também que é advogado ou que trabalha na organização do escritório de advocacia, na administração. É um livro que vai tratar sobre essa organização, o trabalho, o funcionamento dos escritórios de advocacia. Então fique atento a detalhes. Vamos conversar com o Dr. Kleber Cavalcante Nóbrega, que está aqui conosco e vai nos trazer informações importantes a respeito desse livro que vai ser lançado hoje. Então fique atento, fique ligado no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Você já sabe, pode participar conosco e construir este programa. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Anote aí mensagem de texto e também o WhatsApp para o 99827916. Nosso comentário do dia hoje, nós sabemos que diariamente, sobretudo na imprensa nacional, temos acompanhado tantas notícias, mas infelizmente a grande maioria dessas notícias são notícias muito negativas. É claro que essas coisas que são noticiadas pela imprensa nacional acontecem sim diariamente, são fatos, são verdade, mas infelizmente muitas vezes são generalizados como se aquilo representasse o todo da sociedade, o todo que estivesse acontecendo no país inteiro fosse tudo negativo. É claro que tudo tem os dois lados da moeda e do mesmo jeito que tem alguém matando, assaltando, tem também alguém ajudando, por exemplo, um instituto de idosos, tem alguém construindo coisas boas, fazendo coisas do bem. Isso acaba gerando uma situação de depressão, digamos assim, generalizada no país inteiro, né? A gente tem que se libertar dessas coisas todas também e enxergar que em tudo na vida existe também o outro lado, existem também as coisas boas. Então, vamos ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente recebe de informação. Às vezes, de tal maneira, né, quando você observa a abertura de grandes telejornais nacionais, você vê que das 5 notícias principais que abrem os jornais, por exemplo, 3 ou 4 são notícias ruins, são notícias negativas, como se coisas boas também não acontecessem, em diversas áreas. Mas a coisa está de tal forma que, assim, muitas vezes em rádios, jornais, televisões, e você quando chega para encontrar com os amigos, você chega nas esquinas, você chega no restaurante, vai falar com alguém, a pessoa já chega no automático, você soube, você viu, comentando sempre, repercutindo sempre notícias ruins e notícias negativas. Vamos pensar um pouco no outro lado da moeda, no outro lado que existe isso também? Claro que são realidades. Existe o bom e existe o ruim, as duas coisas acontecem. Mas vamos pensar um pouquinho também e tentar propagar mais o que é bom, o que é positivo, o outro lado da moeda. Porque senão, do jeito que alguns, digamos assim, veículos nacionais, telejornais, imprensa, sobretudo nacional, estão muito contaminados, acabam nos contagiando, a gente vai multiplicando e contagiando as outras pessoas. Então vamos contaminar e contagiar também com coisas boas, positivas, coisas que realmente ajudem a construir, né? Vamos ver se assim a gente consegue ajudar a mudança dessa situação que nós observamos no dia a dia. E eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama. Proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e variam de acordo com a quantidade de pessoas na sua família e também variam de acordo com a quantidade de funcionários na sua empresa. Quanto mais funcionários na sua empresa no plano Uniflex, no Unimed Natal, maior será o seu desconto. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só o Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você, este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso Boa Tarde Cidadão. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas.
empresas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está a doutora Rita Manzarra, juíza do trabalho, também presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no Rio Grande do Norte e participa também nacionalmente de todas essas discussões. Seja bem-vinda, doutora Rita, ao nosso Boa Tarde, cidadão. Obrigada, Robson. Doutora Rita, como é que estão os ares em Brasília, você que tem transitado muito por lá, em relação à questão da terceirização, que a associação presidida por você me parece que tem uma posição bem contrária a muita coisa que aí está. É verdade, Robson. A terceirização ela foi aprovada na Câmara, né, há 2 semanas, e o projeto agora foi encaminhado para o Senado. Né? Não só a Associação dos Magistrados, como do Ministério Público, enfim, as centrais sindicais, em sua grande maioria, também se posicionaram contrárias a esse projeto, porque esse projeto permite a terceirização de uma forma irrestrita. Né? Ou seja, poderia terceirizar a empresa toda, não só as atividades meio, que sempre foi o que se permitiu até hoje, que são aquelas acessórias, aquelas de suporte, de limpeza, de conservação, mas também a atividade fim da empresa, né? Que é exatamente o objetivo final dessa empresa, a razão dela existir. Então, com esse projeto, passa a ser possível terceirizar absolutamente tudo. Nós temos uma empresa que sequer possui um empregado contratado diretamente. Então, esse é o principal ponto de debate e de muita discussão que existiu na Câmara e que nós temos certeza que no Senado a discussão prosseguirá e depois do Senado, se passar dessa forma, ainda teremos a esperança de um veto. De ser vetado pela presidente Dilma. Exatamente. Existe alguma expectativa ou se faz alguma espécie de contagem, um levantamento da posição dos senadores em relação a este fato? Olha, o assunto ainda chegou recente no Senado, nós estamos trabalhando em algumas comissões, algumas audiências públicas já foram realizadas e ainda não conseguimos ter uma sinalização de como isso vai circular. Agora, o presidente do Senado já tem dado algumas declarações no sentido de não ser favorável a essa liberação geral, de garantir, mediante esse projeto, o que hoje já está positivado, ou seja, o que já existe na súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não ir além disso. Então, isso daí para nós já foi um certo acalento, a gente espera que ele continue com essa posição até o final da tramitação do projeto e que nós possamos realmente adaptar essa parte que é a que hoje em dia realmente é a pior de todas e que nós tememos assim, um futuro muito tenebroso, não só para o judiciário em termos de demandas que virão, mas para a sociedade como um todo. Né, porque precariza as relações de trabalho enfim, os terceirizados, nós sabemos que eles recebem menos, têm um salário 26% menor. Então, assim, tem vários fatores que envolvem a terceirização, como a própria questão do acidente de trabalho, que é muito maior índice nos terceirizados. E nós esperamos realmente que haja esse acerto do texto e que o texto seja aprovado sem essa possibilidade de terceirização irrestrita. Pois é, vamos aguardar como essa história vai terminar, porque me parece que ainda teremos muitos capítulos. Eu quero mandar um abraço para o nosso telespectador que está nos acompanhando, Jorge Aldi, né, grande figura, grande narrador esportivo. Obrigado, Jorge Aldi, o Garganta de Ouro, pela sua audiência aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. A pergunta que lhe faço agora é a respeito de outros pontos que a gente poderia conversar em relação a esse assunto da terceirização. Porque aqueles que defendem, doutora Rita, dizem o seguinte: na verdade, se for aprovado como está esse projeto, ele vai ajudar a gerar mais emprego
e renda, e circular renda, porque ele facilita a forma de contratação, ele torna o custo mais barato para você conseguir contratar os funcionários e aí gera-se a oportunidade de conseguir, digamos assim, contratar mais pessoas. Como também argumentam que apenas estaria sendo legalizada uma situação que já existe em grande parte do país. Sim, que a terceirização irrestrita garantirá uma maior competitividade às empresas, isso é inegável, né? Agora, a questão é, a que custo? Né? A gente sabe que a terceirização ela tem uma lógica, que é a lógica do menor custo, do custo mais baixo. Então, alguém tem que pagar por essa conta. E essa conta cairá sobre o trabalhador. Porque não tem como nós termos uma relação que há uma empresa intermediária e disponibilizando essa mão de obra e no final isso tudo ainda sai mais barato para o contratante. Se sai mais barato, em algum ponto dessa cadeia, alguém está saindo prejudicado, que é justamente na parte do trabalhador que tem uma remuneração bem inferior à geral. Agora, o que nos preocupa é justamente essa preocupação excessiva com a questão da contratação. Sobre o fato de gerar mais empregos, eu costumo sempre dizer que isso é uma falácia, né? Porque uma empresa que necessita de 1.000 empregados, com a aprovação desse projeto, continuará precisando de 1.000 empregados. O que nós visualizamos no futuro próximo... Mas o que eles argumentam é que elas podem, por exemplo, prever uma expansão, mas não expande porque ficaria mais caro contratar. Mas que poderia, diante dessas novas regras, expandir o número de funcionários porque ficaria mais barato contratar. Pois é, exatamente, é isso que eu digo, ficaria mais barato. Será que essa necessidade de crescimento realmente deixaria de existir apenas por uma questão de diferenciação de salário que você paga? É isso que nós questionamos, porque quem precisa de empregados, aquela quantidade X, continua precisando das mesmas. Agora, o que nós vemos no futuro próximo é, na verdade, uma substituição daquela mão de obra. Se você tem 100 empregados que lhe custam por mês R$4.000 cada um, você podendo substituir por alguns que saiam por 1.500, naturalmente, a tendência é que haja uma verdadeira substituição de mão de obra. E é isso que nos preocupa, porque isso tudo reflete em várias coisas, inclusive no próprio mercado, né? Porque o poder aquisitivo baixa, né? Então, assim, essas facilidades da contratação, contratar não é algo difícil, né? O que nós temos, o maior problema, eu diria, não é nem a carga trabalhista, é mais a carga tributária. E aí nós temos que tentar articular no Congresso Nacional projetos que visem a diminuir essa carga tributária excessiva sobre os empresários, mas não ceifar direitos dos trabalhadores. Doutora Rita, temos aqui participação dos nossos telespectadores e a pergunta da Giselda, que está nos acompanhando aqui em Lagoa Nova, Natal. Ela gostaria de saber o seguinte, ela pede para perguntar se um contratado da prefeitura, por exemplo, tem direito a 13º, férias e fundo de garantia. Então, provavelmente esse contratado não foi por concurso público, né? Porque se fosse por concurso público, estaria submetido ao regime jurídico do município e, nesse caso, não faria jus. Tem que ver que espécie de contratação é essa. Porque a maior parte das vezes, essas contratações que são feitas sem concurso público, são aquilo que nós chamamos de contratações nulas, que só vão gerar direito ao FGTS. Então, assim, tem que analisar no caso concreto que espécie de contratação é essa. É uma contratação temporária prevista na própria Constituição? Se for, ela vai ser um vínculo seletista e terá direito a essas parcelas que ela mencionou. Então, é preciso analisar nesse contrato qual a espécie de contrato que foi celebrado com o município. Nós tivemos aí várias avalanches de contratação sem serviço público e acabaram todas redundando apenas na condenação do fundo de garantia e dos salários eventualmente devidos, né, e que não foram pagos, mas nada além disso, né, até porque nós temos uma súmula do TST nesse sentido. Então é preciso analisar para responder concretamente qual tipo de contratação que foi formalizada. Quero mandar um abraço aqui, tanto para o nosso amigo Jorge Aldi, também a Denise de Ponta Negra, né, e várias outras pessoas aqui, não dá para ler todo mundo, mandando mensagens aqui, mas parabenizando o comentário que fizemos na abertura, né, para que a gente pense e tente propagar mais notícias positivas, né, porque a coisa está demais, né, tem horas que você sai quase chorando quando né, então não é assim, não é? No momento que tem uma bala perdida matando alguém, tem um bombeiro salvando uma criança, fazendo uma boa ação, né? Então tem muitas coisas boas acontecendo também. Então muita gente aqui mandando mensagem, parabenizando o comentário. Teve até um
telespectador que deu um print aqui, inclusive numa página de um grande portal nacional com notícias nacionais, mostrando exatamente o que eu disse, né? Praticamente tudo notícia negativa, como se só coisa ruim acontecesse no mundo. Vamos com calma, né, minha gente? Que tem coisa boa também. Mas tem mais perguntas aqui de telespectadores. Gostaria de temos aqui a Vânia, que está nos acompanhando no Tirol. Ela pede um comentário em relação a alguma possível alteração na lei trabalhista para a contratação de empregados domésticos. Sim, nós tivemos recente, né? Nós tivemos a famosa PEC das domésticas, né? Que eu acho que eu até vim aqui falar com você sobre isso. Depois aguardávamos a regulamentação, que veio recentemente, né? Que está aí para ser sancionada pela presidente Dilma. E realmente as alterações vieram, a questão do fundo de garantia. Mais alguma regulamentação, eu acredito que não tenha nenhuma previsão de quando ocorrerá, porque realmente o que estava pendente de ser apreciado pelo Congresso Nacional foi mais ou menos uma semana, e está apenas no aguardo da presidente Dilma sancionar essa lei que veio a regulamentar aquela emenda constitucional que concedeu uma quantidade de direitos bem maiores aos domésticos, como as horas extras, o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Então, tudo isso a gente ainda está no aguardo dessa lei sair para ser sancionada, depois publicada e começar a valer. Mas, relembrando, foi assim realmente a concessão de direitos muito maiores ao empregado doméstico. Quando a gente fala em empregado doméstico, nós sabemos que não apenas a empregada doméstica, aquela que trabalha no lar diretamente, cuidando das coisas dentro de casa, não só ela é uma empregada doméstica, né? Me parece também que o jardineiro, o motorista, né? Há várias outras categorias que também são considerados empregados domésticos. Exatamente. A gente tem esse hábito de sempre relacionar a doméstica que você possui na sua casa, mas são todos aqueles que prestam serviços dentro do ambiente familiar que não tenham uma finalidade lucrativa se explorando dentro desse ambiente. Portanto, até um caseiro de uma fazenda que não produza produtos para venda, né, para comercialização, ele pode ser inserido como um trabalhador doméstico. E essa nova lei, ela vai valer para todos eles ou apenas para empregado doméstico? Não, para todos eles nós teremos essa nova regulamentação com direito a praticamente uma equivalência aos direitos previstos para o trabalhador da CLT, o trabalhador regido pela CLT, contratado normalmente. Aí há uma equiparação praticamente absoluta desses direitos. Um abraço aqui também para o Ítalo de Natal, né? Está nos acompanhando. Obrigado, Ítalo, pela sua audiência, né? Deixa eu ver aqui o que mais nós temos de pergunta e participação. Se algum outro detalhe, a pergunta aqui da Maria Iodete, que está em Ponta Negra. Um abraço, amigos de Ponta Negra. Se há alguma outra observação em relação ainda a esse caso das domésticas, para quem vai ficar o ônus depois da aplicação dessa lei? Olha, realmente, com essa ampliação dos direitos, muita coisa caiu sobre o empregador, né? Então, o empregador, ele que vai ter que recolher o fundo de garantia, agora que antigamente ele era facultativo, agora não vai ser mais facultativo, vai ser obrigatório. Se houver o labor em hora extra, além daquelas 44 horas semanais, nós também teremos o empregador arcando, e a questão da contribuição previdenciária, que foi aquela grande discussão lá no Congresso, que queriam aumentar a alíquota, acabou ficando uma alíquota mais reduzida, mas a grande parte desse aumento de direitos ficará a cargo realmente do empregador. Temos mais participação aqui para a doutora Rita Manzar, que é juíza do trabalho e também preside a Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Norte, né? Pergunta aqui quais são os objetivos da Associação dos Magistrados do Trabalho e se há previsão de algum evento a ser realizado esse ano. A pergunta feita pelo Jonas, que está nos acompanhando aqui no bairro de Candelária. A Associação dos Magistrados, ela não se limita a essa atuação apenas no interesse dos próprios magistrados, né, interesses e direitos, na defesa desses interesses e defesa. Nós acompanhamos, temos vários leques de atuação, projetos sociais, essa questão de acompanhamento de matérias legislativas que versem sobre direito do trabalho, como é o caso da terceirização, e vários outros projetos, as medidas provisórias que tramitavam no Congresso Nacional e que ainda tramitam do arroxo, a questão da própria pensão por morte. Essas mudanças todas nós acompanhamos, participamos, emitimos notas técnicas, e também temos toda essa outra atuação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, acompanhamos o julgamento da PEC da Bengala semana passada. Então, nós temos um campo de atuação muito vasto.
Questão de próximos eventos, pelo menos temos a posse da nova diretoria da Associação Nacional, que eu tomo posse no cargo de diretora de prerrogativas, nacional de prerrogativas, que vai ser nessa quarta-feira em Brasília, lá no Espaço Dúnia. Então, o Rio Grande do Norte ocupando aí uma pasta bem importante na Associação Nacional. Muito bem. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda, doutora Rita. Eu que agradeço. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Kleber Cavalcante Nóbrega. Ele é professor da área de Direito, mas conosco ele vai conversar a respeito do lançamento de um livro que vai acontecer hoje. Importante esse livro, não só para advogados, por exemplo, mas também importante para pessoas que são gestoras de escritórios de advocacia. Fique atento, daqui a pouco detalhes no Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até daqui a pouco.